vamos então começar a nossa primeira conversa. Para isso temos o professor Sérgio Bermúdez e a professora Otília Freitas e vamos com eles falar sobre o simpósio Eu Sou Mulher, o AVC Afeta-me. Professora Otília, antes de mais, muito obrigada pela vossa presença, sejam muito bem-vindos. Professora, começava por si, como é que surge a organização deste simpósio? Esta preocupação com o AVC e a maneira como o AVC pode afetar a saúde das mulheres? Portanto, muito boa tarde. Portanto, o simpósio surge inserido num ciclo de conferências que a Universidade da Madeira, nomeadamente a Escola Superior de Saúde, tem vindo a desenvolver e nós pegamos em áreas da saúde que são importantes para a população em geral, portanto, que constituem um problema para a saúde a nível dos cidadãos. Nesse sentido, como a 29 de outubro se comemora o Dia Mundial do Doente com AVC, nós, portanto, pensamos que seria uma boa estratégia, portanto, contribuir para uma campanha que iniciou-se em 2014 pela Organização Mundial do AVC, relativamente a dar a conhecer esta problemática. Portanto, esta problemática, como preocupante, ela constitui a segunda causa de morte a nível mundial e a Organização Mundial de Saúde prevê que assim se mantenha até 2020. No entanto, aponta um aumento da mortalidade de 2,5. Em Portugal, constitui a primeira causa de mortalidade do AVC e de incapacidade e a nível regional, portanto, ainda ontem o coordenador do AVC, portanto, o Dr. Sérgio, o Dr. Rafael Freitas, deu uma entrevista e apontou que aqui no nosso César Ramos, portanto, na unidade de AVC, entraram 675 casos de AVC, portanto, isto até o fim de setembro. Também considerando que o AVC é uma bomba relógio, portanto, em cada 6 portugueses, a cada hora, um tem um AVC e destes, 2 a 3 morrem. Portanto, é uma problemática extremamente incapacitante que devemos e é possível preveni-la e é nesse sentido que surge portanto, o nosso simpósio. Portanto, ele surge em parceria com o IA Saúde, com o César Ramos e com a Câmara Municipal do Funchal. Vai ser, portanto, vai ocorrer em 2 sítios, portanto, em simultâneo, mas em âmbito académico e de investigação, que será no Colégio dos Jesuítas, e o outro que será no Salão Nobre da Câmara Câmara Municipal do Funchal, direcionado para a população na sua generalidade. Portanto, no Colégio dos Jesuítas tentamos aglutinar conferências que estejam na arte, digamos assim, desta problemática, tendo em conta a reabilitação destas pessoas, em que teremos a conferência de abertura com o slogan da campanha da Organização Mundial do Doente com AVC, que é Eu Sou Mulher, o AVC Afeta-me. Portanto, não quer dizer que seja mais frequente nas mulheres, portanto o AVC é mais frequente nos homens, mas até os 75 anos. A partir daí ele é mais frequente nas mulheres e também tem uma taxa de mortalidade mais acentuada na mulher do que... mais atenção. Exatamente, portanto nessa faixa etária. Quais são os fatores de risco? Portanto, os fatores de risco, portanto, existem fatores de risco que são mutáveis, outros que não podemos modificar. Portanto, temos a idade, como já falei, portanto, até aos 75 anos é mais frequente nos homens, mas depois passa uma taxa de mortalidade mais acentuada nas mulheres. Temos depois aqueles que nós podemos mudar, nomeadamente os estilos de vida. Portanto, está na base, portanto, a alimentação, portanto, o excesso de sal, portanto, a hipertensão. Portanto, a hipertensão é um fator de risco de primeira linha, portanto, a tensão arterial elevada. Temos a diabetes também, pelo seu conjunto de alterações que acontecem na própria doença. A obesidade, portanto, cada vez mais temos uma sociedade obesa, a falta de sedentarismo, portanto, são tudo fatores
que se conjugam e aumentam realmente propiciam, infelizmente, exatamente. o AVC. A professora ia falar aí do programa e eu aproveitava já também para passar a palavra ao professor Sérgio, que está mais ligado às tecnologias. Como é que podemos aproveitar esta vertente para perceber e para tentar reabilitar ou prevenir o AVC? No nosso caso, o que estamos a tentar fazer é utilizar as tecnologias para tentar ajudar nesta problemática, mas nomeadamente na capacidade limitada que temos neste momento de dar apoio aos doentes. Temos números que são espantosos. Cada ano no mundo há uns 15 milhões de AVCs e os sistemas nacionais simplesmente não podem dar resposta. Então a questão é como que as novas tecnologias, se calhar, podem ajudar ali, não, a dar resposta. Quando os recursos humanos são limitados, tratar um paciente AVC é muito caro, precisam de terapeutas de várias especialidades, transporte, não, para o hospital, etc. Não? E, obviamente, se pode dar um apoio limitado. Será que as novas tecnologias podem nos ajudar ali? Esse é o trabalho que nós fazemos no meeting. Não? Podem dar mais autonomia, no fundo, ao doente com AVC? A ideia é proporcionar ferramentas que os terapeutas, os profissionais da saúde, possam utilizar para o apoio do processo de reabilitação, mas também terapias que, no limite, possam ser levadas a casa, de maneira que estes pacientes não tenham necessidade de se deslocar até o hospital, o que dá muitas mais possibilidades de tratamento para estas pessoas que não têm sequer os recursos ou sequer o Sistema Nacional de Saúde ou o Sistema Regional não consegue dar o apoio diretamente. Nestas conferências, o professor Sérgio também é precisamente orador de uma conferência que é Realidade Virtual e Interfaces Cérebro-Computador para a Reabilitação do AVC, que a professora Otília também é moderadora. Fale-nos um pouco sobre a sua abordagem a este tema. O que é que as pessoas que vão assistir a esta conferência podem esperar? Nós vamos tratar de duas problemáticas. Uma que é muito visível, muito notória, que é a parte motora. Depois de um AVC, normalmente há uma grande percentagem dos sobreviventes que têm sequelas motoras. E estas, obviamente, impedem fazer algumas atividades da vida diária e ser independentes. E nós o que falamos é como utilizamos as novas tecnologias e o conceito de realidade virtual. Em realidade, mais que realidade virtual, poderíamos até falar de jogos. Como que nós podemos transformar uma terapia que no hospital, se calhar, pode ser mais aborrecida, menos personalizada, em uma terapia que tenha um aspecto, uma componente elevada de motivação. Portanto, convertemos alguns exercícios motores em jogos que eles fazem na frente do computador. E, através de seus movimentos, completam o jogo, mas, em realidade, estes jogos estão desenhados precisamente para ser efetivos no tratamento neste caso, de déficits motores. Professora Otília, este tipo de ações, como esta própria comemoração do Dia Mundial do AVC, para além de toda a investigação que se faz, para além dos novos tratamentos, o mais importante aqui será sensibilizar, na sua opinião? Sim, sem dúvida, portanto, dada a problemática grave que há, portanto, nós todos devemos nos unir e esforços no sentido de atuar a nível da prevenção primária, que é aquela que nós vamos realmente prevenir. E alertar para os sinais de alerta, que, portanto, nós consideramos os 3 Fs, portanto, é a falta de força, a falta que pode começar no membro superior, no membro inferior ou até a nível das pálpebras inferiores de dos hemisférios, a dificuldade em falar, portanto, as pessoas de repente começam com dificuldade em articular as palavras e com um discurso que não compreensível, e muitas das vezes aquilo que as pessoas dizem é dormência ou o desvio da boca para um dos lados. Portanto, aquilo que queremos sensibilizar é que a população em geral conheça realmente estes primeiros sinais e que considerem esta patologia uma emergência, portanto, é mesmo considerada uma emergência, e que a ocorrência destes sinais liguem imediatamente para o 112 para que cheguem ao hospital o mais cedo possível para integrar a linha verde do AVC, que quanto mais rápido chegarem, portanto, principalmente nas 3 primeiras horas, têm maior probabilidade de ter melhor tratamento e menos sequelas e terem
uma melhor qualidade de vida após AVC. É necessário ficar aberto. Nós estamos mesmo no final da conversa. Para quem está interessado em ir ao simpósio, tem que fazer alguma inscrição? O que é que precisa fazer? Portanto, nós tivemos uma adesão bastante grande ao simpósio. Acabamos ontem de fechar as inscrições, portanto, superou as nossas expectativas. Já temos 200 inscritos. No momento, as inscrições já estão fechadas. No entanto, estão para os destinatários são os profissionais de saúde, portanto, essencialmente no Colégio dos Jesuítas, mas depois tem a componente para o cidadão em geral na Câmara Municipal. Desejo-vos as maiores felicidades, que corra tudo bem no simpósio. E quanto a si, vamos levá-lo até uma...